Capítulo 32. O rabo de Malta Cano, Boris, o esfolador. No sonho, naturalmente, eu não sabia que era sonho. Eu tomava chá de frente para Malta Cano. Estávamos em um salão retangular tão amplo e comprido que mal dava para ver as extremidades. E acho que havia mais de 500 mesas quadradas dispostas de maneira alinhada. Nossa mesa estava mais ou menos no centro do salão, e além de nós, não havia mais ninguém no local. O teto era alto como de um templo, com inúmeras pilastras grossas, por onde em vários pontos pendia algo que lembrava uma planta em um vaso. Embora parecessem perucas, olhando de perto, dava para notar que eram escalpos humanos. Percebi isso pelo sangue escuro na parte interna. Os escalpos, recém-arrancados, deviam ter sido pendurados nas vigas para secar. Fiquei aflito, pois gotas de sangue podiam cair no chá que estávamos tomando antes de coagular. Eu consegui ouvir o som das gotas caindo aqui e ali como goteiras de chuva. Ploc, ploc. O barulho ecoava alto no salão amplo e vazio, mas o sangue dos escalpos que estavam sobre nossa cabeça parecia seco e não pingava. O chá estava fervilhando e havia 3 torrões de açúcar verde berrante ao lado da colherzinha sobre o pires. Malta Cano pôs 2 torrões no seu chá, misturando devagar. No entanto, por mais que misturasse, o açúcar não derretia. Um cachorro surgiu e se sentou no chão perto da nossa mesa. Ao olhar para ele, percebi que tinha o rosto de Ushikawa. Era um animal preto e corpulento, só com a cabeça de Ushikawa coberta de pelos pretos, curtos e grossos, como o resto do corpo. Ora, o senhor por aqui, senhor Okada, disse o cachorro Ushikawa. Olhe para mim. Agora minha cabeça está coberta de pelos. Assim que me tornei um cão, pelos começaram a crescer de repente. Não é incrível? As bolas lá de baixo também ficaram bem maiores. E nem tenho mais dor de estômago. Não preciso mais de óculos nem de roupas. Existe coisa melhor. Sabe, porque não me dei conta disso antes. Eu podia ter me tornado um cão há muito tempo. Também não gostaria de ser um cão, senhor Okada. Malta Cano pegou o último torrão de açúcar verde e jogou com toda a força no rosto do cão. O torrão bateu na testa de Ushikawa, fazendo barulho e tingindo seu rosto de sangue preto. Parecia uma tinta bem escura. No entanto, aparentemente, Ushikawa não sentiu dor, pois levantou o rabo com um sorriso irônico e se afastou sem dizer nada. De fato, seus testículos eram enormes, fora do normal. Malta Cano usava um trench coat. A gola estava bem fechada, abotoada na frente, mas eu sabia que ela estava sem nada por baixo.
pois podia sentir um leve perfume de sua pele nua. E é claro que ela estava usando chapéu vermelho de vinil. Peguei a xícara e tomei um gole de chá, mas ele não tinha gosto, só estava quente. Que bom que o senhor veio, disse Malta Cano como se estivesse realmente aliviada. Fazia muito tempo que eu não ouvia sua voz, que agora me parecia um pouco mais alegre. Tentei ligar para sua casa diversas vezes nesses últimos dias, mas o senhor não atendia. Eu estava muito preocupada, achando que algo ruim poderia ter acontecido. Que bom que o senhor está bem. Agora que ouvi sua voz, fico mais tranquila. Bom, me desculpe por ter ficado tanto tempo sem dar notícias. Se eu for explicar em detalhes o que aconteceu comigo, vai levar muito tempo. Como estamos no telefone, acho melhor fazer um resumo. Acabei de voltar de uma longa viagem. Regressei na semana passada. Alô, senhor Okada? Está me ouvindo? Alô, disse eu, me dando conta de que estava com o fone encostado no ouvido. Malta Cano estava na minha frente, também segurando o fone, mas sua voz parecia distante, como em uma ligação internacional de baixa qualidade. Eu saí do Japão e fui para a ilha de Malta, no Mediterrâneo, pois sentia que era preciso voltar lá e ficar mais uma vez perto daquela água. Chegou a hora, pensei. Senti isso logo depois de ter falado com o senhor por telefone da última vez. Liguei para o senhor porque não estava conseguindo falar com Creta, lembra? Para ser sincera, não pretendia ficar longe do Japão por tanto tempo assim. Pensava em voltar em 1 ou 2 semanas, por isso não avisei o senhor. Não avisei quase ninguém. Para o senhor ter uma ideia, embarquei no avião praticamente só com a roupa do corpo. Mas, quando cheguei à ilha, não consegui mais sair de lá. Já esteve na ilha de Malta, senhor Okada? Respondi que não. Eu me lembrava de ter tido uma conversa quase idêntica com ela há uns anos. Alô? Insistiu Malta Cano. Alô? Respondi. Eu tinha algo a dizer a Malta Cano, pensei, mas não conseguia lembrar o que era. Depois de fazer um esforço, enfim, lembrei. Ajeitei o fone na mão e disse: Ah, sim, queria contar uma coisa para a senhora. O gato voltou. Malta Cano ficou em silêncio por uns 4 ou 5 segundos. O gato voltou? Pois é. Como nos conhecemos por causa do gato, achei melhor avisar. Quando ele voltou? No início desta primavera. Desde então está em casa. O senhor não notou alguma diferença? Não percebeu alguma mudança na aparência dele? Alguma mudança? Já que tocou no assunto, tive a impressão de que o formato do rabo estava um pouco diferente. Quando ele voltou e fui fazer carinho, me pareceu que a ponta do rabo não estava mais
tão curvada? Talvez seja só impressão, já que ele desapareceu por quase um ano. Tem certeza de que é o mesmo gato? Sim, absoluta. Como ele está com a gente há muito tempo, eu perceberia se não fosse o mesmo. Entendo. Bom, lamento informar que, na realidade, o verdadeiro rabo do gato está aqui. Ao fim dessa frase, Malta Canoa pôs o fone sobre a mesa e tirou o casaco. Como imaginei, ela estava sem nada por baixo e ficou nua, embora permanecesse com o chapéu de vinil. Seus seios eram mais ou menos do mesmo tamanho dos de Creta Canoa, e os pelos pubianos também eram parecidos. Em seguida, ela se virou e ficou de costas para mim. Realmente havia um rabo de gato na região traseira. Ele era bem maior do que o real, proporcional ao tamanho de Malta, mas o formato era semelhante ao do rabo do bonito, com a ponta um pouco mais curvada. Olhando melhor, aquela ponta curvada me pareceu mais verossímil e mais convincente do que a do próprio gato. Veja bem, Sr. Okada, esse é o verdadeiro rabo do gato que sumiu. O rabo de agora é postiço. Claro, os dois rabos são parecidos, mas se prestar atenção, o senhor vai perceber a diferença. Quando tentei tocar o rabo, Malta Canoa balançou e fugiu. Ainda nua, saltou sobre uma das mesas. Nesse momento, uma gota de sangue do teto caiu na minha mão estendida. O sangue tinha um tom vermelho vívido igual ao do chapéu de vinil de Malta Canoa. Senhor Okada, o filho de Creta Canoa se chama Córcega, disse de cima da mesa Malta Canoa, balançando o rabo sem parar. Córcega, repeti. Como dizem, nenhum homem é uma ilha. Alfinetou o cão preto Chikawa em tom de sarcasmo. Filho de Creta Canoa? Foi então que acordei todo suado. Fazia tempo que eu não tinha um sonho tão vívido, tão longo e tão estruturado. E também fazia tempo que não tinha um sonho tão esquisito. Mesmo depois de acordar, meu coração continuou batendo com força. Tomei um banho quente e vesti um pijama limpo. Passava da 1 da manhã, mas eu não estava com sono. Para me acalmar, peguei uma garrafa velha de conhaque no armário da cozinha, servi um copo e bebi. Em seguida, fui ao quarto para olhar o gato. Bonito dormia profundamente enrolado no edredom que levantei para pegar seu rabo e examinar com cuidado. Com a ponta dos dedos, verifiquei a curvatura, tentando me lembrar de como era antes. O gato se esticou como se estivesse incomodado, mas logo voltou a dormir como uma pedra. Eu não tinha certeza se o rabo de bonito era o mesmo da época em que o chamava de Noburo Vataya. De qualquer maneira, o rabo de Malta Canoa era bem mais realista do que o do gato. Pensei, me lembrando com nitidez da cor e do formato do rabo no sonho. O filho de Creta Canoa se chama Córcega.
Disse Malta Cano no sonho. No dia seguinte, não fui para muito longe. De manhã, passei no supermercado perto da estação, comprei comida, voltei e preparei o almoço. Para o gato, trouxe uma grande sardinha fresca. Depois do almoço, fui nadar na piscina pública, o que não fazia há muito tempo. Talvez por ser final de ano, a piscina não estava muito lotada. Da caixa de som saía uma música natalina e nas paredes havia um grande enfeite de Natal. Nadei devagar até que, depois de percorrer 1000 metros, comecei a sentir cãibras nas pernas e resolvi sair. Ao voltar para casa, encontrei um volumoso envelope na caixa de correspondência, algo raro. Não precisei nem virar para saber o remetente. Só uma pessoa me escreveria com caracteres tão magníficos em pincel. O primeiro-tenente Mamia. Como sempre, o primeiro-tenente Mamia usava uma linguagem bastante polida e cordial. Até me sentia um pouco estranho lendo um texto tão formal. Sinto muito por não ter dado notícias durante tanto tempo. Preciso contar ao menos essa história para o senhor. Embora eu sempre pensasse em começar, por diversos motivos não conseguia reunir forças para me sentar à mesa, pegar o pincel e escrever esta carta. Eis que então mais um ano está chegando ao fim. Como já estou em idade avançada e corro o risco de morrer a qualquer momento, não posso postergar para sempre. Talvez esta carta fique mais longa do que o previsto e espero que não seja um incômodo ao senhor. No verão do ano passado, quando fui entregar a lembrança do Sr. Honda, contei a longa história de quando atravessamos a fronteira entre a Manchúria e a Mongólia. No entanto, para ser franco, aquela história não havia terminado. Ainda tinha, por assim dizer, uma continuação. Por alguns motivos, não contei tudo naquele momento. Primeiro, porque a história ficaria longa demais e, como talvez se lembre, naquele dia eu precisava resolver um assunto urgente e não tinha muito tempo. Mas também porque eu ainda não estava preparado para contar tudo com sinceridade, sem esconder nada a outra pessoa. Porém, depois que nos despedimos, comecei a pensar que deveria ter contado tudo sem esconder nada até o verdadeiro final, deixando de lado o assunto urgente que precisava resolver. No dia 13 de agosto de 1945, na intensa batalha corrida no subúrbio de Hailar, fui atingido por uma metralhadora e, quando caí, a lagarta de um tanque de guerra T-34 do exército soviético passou por cima da minha mão esquerda, esmagando-a. Inconsciente, fui levado para o hospital militar soviético em Chita, submetido a uma cirurgia e escapei da morte por pouco.
Como já contei ao senhor, nessa época eu fazia parte do Departamento de Geografia Militar especializado em mapeamento em Richkin e estava decidido que nosso setor evacuaria imediatamente caso a União Soviética invadisse a Manchúria. No entanto, esperando morrer, me candidatei para participar de uma missão suicida na unidade de Hailar, perto da fronteira, e atravessei as linhas inimigas com granadas na mão. Porém, como o Sr. Honda havia profetizado na margem do rio Kalkar, eu não morreria tão cedo. Em vez de perder a vida, só perdi a mão. Provavelmente, todos os soldados da unidade que eu comandava morreram naquela batalha. Estávamos apenas seguindo ordens, mas foi um ato suicida inútil. As granadas que usávamos eram completamente inofensivas diante dos grandes tanques T-34. O exército soviético resolveu me dar assistência porque, enquanto delirava, eu falava em russo. Foi a explicação que me deram depois. Como já contei ao senhor, eu tinha uma noção básica de russo quando fui à Manchúria. Enquanto eu trabalhava no Estado-Maior em Richkin, como não havia muito serviço, comecei a estudar mais a fundo o idioma e, na fase final da guerra, eu já estava bem fluente. Na cidade de Richkin, moravam muitos russos de origem europeia e havia muitas garçonetes russas nos bares, de modo que não faltava gente com quem praticar. Por isso, acabava delirando em russo. Desde o começo, o exército soviético tinha planos para, depois de ocupar a Manchúria, enviar os prisioneiros de guerra do exército japonês para trabalhos forçados na Sibéria. Eles queriam fazer com os japoneses o que fizeram com os soldados alemães após o fim da guerra no fronte europeu. A União Soviética havia saído vitoriosa, mas por conta da longa duração da guerra, passava por uma severa crise econômica. Além disso, a falta de mão de obra em vários locais representava um grave problema. Então, uma das suas prioridades era garantir a mão de obra por meio de prisioneiros de guerra. Para isso, precisavam de muitos intérpretes que também eram escassos. Então, ao perceberem que eu falava russo, me enviaram para o hospital em Chita e salvaram minha vida. Se eu não tivesse delirado em russo, provavelmente teria sido abandonado no lugar onde havia caído e morrido em pouco tempo, e teria sido enterrado às margens do rio Kalkar sem nenhuma lápide. O destino é realmente bastante curioso. Depois, fui submetido a um rigoroso interrogatório e passei por uma formação ideológica que durou vários meses antes de ser enviado como intérprete para uma mina na Sibéria. Vou omitir os detalhes dessa fase.
Quando era universitário, havia lido às escondidas alguns livros de Marx. Até concordava com a filosofia comunista em modos gerais, mas já tinha visto coisas demais para me empolgar com ela. Como meu setor fazia contato com o setor de inteligência do Estado-Maior, eu tinha conhecimento das tiranias sangrentas praticadas por Stalin e pelo seu ditador fantoche na Mongólia. Por trás da revolução, dezenas de milhares de monges lamaístas, proletários e oponentes haviam sido enviados para campos de concentração ou mortos sem piedade. O mesmo que fizeram dentro da União Soviética. Ainda que eu acreditasse na ideologia comunista propriamente dita, não conseguia mais acreditar nas pessoas e nas organizações que praticavam essa doutrina. Aliás, diria o mesmo sobre o que nós, japoneses, fizemos na Manchúria. Creio que o senhor não faça nem ideia de quantos trabalhadores chineses foram assassinados durante a construção do forte de Ailar para manter o projeto em segredo. Além disso, eu tinha visto com meus próprios olhos aquela cena brutal em que o oficial japonês foi esfolado vivo pelo mongol a mando do oficial. Eu tinha sido obrigado a me lançar em um poço fundo na Mongólia e havia perdido completamente a razão de viver em meio àquela luz estranha. Como é que uma pessoa como eu seria capaz de acreditar em doutrinas ou na política? Como intérprete, fui encarregado de fazer a mediação entre os soviéticos e os soldados japoneses que trabalhavam como prisioneiros de guerra na mina. Não sei como eram os outros campos de concentração da Sibéria, mas nessa mina pessoas morriam todos os dias. Não faltavam motivos: desnutrição, fadiga pelo trabalho pesado, desmoronamentos e inundações, doenças infecciosas que se alastravam pela falta de higiene das instalações, o intenso e inimaginável frio, os atos de violência praticados pelos carcereiros, algumas pequenas resistências e repressões severas. Havia também tortura e morte praticadas entre os próprios japoneses. Surgiam ódios pessoais. Todos desconfiavam uns dos outros. Havia medo, desespero. Quando o número de trabalhadores diminuía em consequência das mortes, novos prisioneiros chegavam aos montes de trem. Em roupas esfarrapadas, aqueles homens eram pele e osso, e cerca de 20% morriam nas primeiras semanas, pois não suportavam o trabalho pesado na mina. Os cadáveres eram jogados em uma galeria abandonada. Mesmo que quiséssemos construir uma vala, o chão estava congelado a maior parte do ano e era impossível
cavalo com a pá. As galerias abandonadas eram perfeitas para se livrar dos cadáveres, profundas, escuras e sem exalar mau cheiro por causa do frio. De vez em quando, jogávamos um pouco de cal do alto. Assim que uma galeria ficava cheia, jogávamos terra e pedregulhos para cobri-la e passávamos para a seguinte. Às vezes, pessoas vivas também eram jogadas nas galerias abandonadas para servir de exemplo. Quando algum soldado japonês se rebelava, os carcereiros soviéticos se juntavam para espancá-lo e, depois de quebrarem seus braços e suas pernas, jogavam o insurgente no abismo escuro. Até hoje consigo me lembrar do grito desesperado desses soldados japoneses. Era o próprio inferno. Por ser considerada estratégica, a mina era controlada por um oficial enviado pelo Comitê Central do Partido Comunista, e o exército era encarregado de sua rígida segurança. O oficial que coordenava a mina era da mesma região de Stalin, jovem, ambicioso, cruel e rígido. Seu único objetivo era aumentar a produção. A vida dos trabalhadores não lhe interessava nem um pouco. Se a produção aumentava, o Comitê Central reconhecia que era um local excelente e dava prioridade na alocação de novos trabalhadores como prêmio. Por isso, por mais que aumentasse o número de mortes, a reposição era incessante. Para otimizar a produção, eram perfuradas perigosas galerias que normalmente ninguém ousaria explorar, uma atrás da outra. Naturalmente, o número de acidentes se elevava, mas ninguém se importava com isso. A crueldade não vinha apenas do alto escalão. Quase todos os carcereiros já tinham cumprido pena. Eram homens sem instrução, assustadoramente vingativos e cruéis, sem quase nenhuma compaixão nem respeito para com os outros. Até parecia que a longa permanência no frio intenso da Sibéria, que era o fim do mundo, transformara todos em animais, sobrepujando a parte humana. Eles foram enviados para a prisão na Sibéria por algum crime e, ao fim da pena de muitos anos, não tendo mais família nem para onde voltar, haviam decidido permanecer na Sibéria, se casar e ter filhos. Não eram só soldados japoneses que paravam na mina. Havia muitos presos russos também, em sua maioria criminosos políticos e ex-oficiais que provavelmente tinham sido vítimas do expurgo de Stalin. Muitos eram refinados e pareciam instruídos. Havia também mulheres e crianças,
porém em menor número. Deviam ser familiares de criminosos políticos. As presas eram obrigadas a cozinhar, fazer a faxina e lavar roupas. As jovens eram obrigadas a se prostituir. Além de russos, chegavam de trem poloneses, húngaros e estrangeiros de pele mais escura. Imagino que fossem armênios e curdos. Havia 3 distritos residenciais, o maior destinado aos prisioneiros de guerra japoneses, o seguinte para prisioneiros de guerra de outras nacionalidades e presos comuns, e o terceiro destinado a pessoas livres. Nesse último, moravam mineiros profissionais, oficiais e carcereiros da unidade de segurança, seus familiares e cidadãos russos comuns. Perto da estação havia um grande posto militar. Os prisioneiros de guerra e os presos comuns eram proibidos de sair de seu distrito. Uma grossa cerca de arame farpado separava os distritos e soldados com metralhadora faziam ronda. Porém, como eu era intérprete, tinha liberdade para circular entre os distritos, bastando apresentar o salvo-conduto e, diariamente, visitava o escritório central da mina. Perto desse escritório central havia estação de trem e em frente uma pequena vila com alguns bares, lojas precárias que vendiam artigos do dia a dia e estalagens para os funcionários públicos e oficiais de alto escalão enviados pelo Comitê Central. Na praça, onde havia um bebedouro para cavalos, uma grande bandeira vermelha da Federação Soviética tremulava ao vento. Sob essa bandeira ficava um carro blindado, mas os jovens soldados, armados até os dentes, estavam sempre com fisionomia de tédio, apoiados tranquilamente em suas metralhadoras. Mais adiante, havia um hospital militar recém-construído e na entrada uma grande estátua de Joseph Stalin, como em muitos outros lugares. Voltei a me encontrar com aquele homem na primavera de 1944, se não me engano, no início de maio, quando a neve tinha enfim derretido. Eu já trabalhava na mina havia 1 ano e meio. O homem usava o uniforme dos presos russos e fazia a reforma da estação ao lado de outros 10 presos. Eles quebravam as pedras com uma marreta e pavimentavam o corredor. O som da marreta batendo nas pedras ecoava. Eu tinha ido entregar o relatório no escritório central que controlava a mina e na volta passei em frente à estação. O supervisor da obra me chamou e pediu para ver meu salvo-conduto, que tirei do bolso e apresentei. Esse sargento corpulento
Observou o documento com cara desconfiada por um tempo, mas era evidente que não sabia ler. Ele chamou um dos presos que trabalhavam e pediu para ler em voz alta o que estava escrito no documento. Diferentemente dos demais presos, ele parecia bastante instruído. Era aquele homem. Quando vi seu rosto, fiquei pálido e comecei a sufocar. Mal conseguia respirar, como se estivesse me afogando. Era o mesmo oficial russo que havia mandado o mongol esfolar Yamamoto na margem do rio Kalkar. Ele estava esquelético, careca e sem um dos dentes da frente. Em vez da farda militar impecável, usava o encardido uniforme de preso e, em vez das botas reluzentes, calçava sapatos de tecido furados. As lentes dos seus óculos estavam sujas e riscadas e as hastes tortas, mas sem sombra de dúvida era aquele oficial. Eu não estava enganado. Ele também me encarou e deve ter estranhado, porque eu fiquei paralisado, perplexo. Assim como ele, eu estava mais magro e mais envelhecido na comparação com o que era 9 anos atrás. Tinha até alguns fios brancos na cabeça. Depois de um momento, ele também pareceu ter se lembrado de mim. Uma estupefação surgiu em seu rosto. Ele deveria estar certo de que eu tinha morrido no fundo do poço na Mongólia. Eu também nem em sonhos imaginava que pudesse reencontrar aquele oficial vestindo uniforme de preso numa vila mineira da Sibéria. Mas ele logo disfarçou o espanto e, com voz tranquila, leu o que estava escrito no meu salvo-conduto para o sargento analfabeto, que tinha uma metralhadora tiracolo. Falou meu nome, informou que eu era intérprete e estava autorizado a circular pelos distritos. O sargento me devolveu o salvo-conduto e disse, levantando o queixo, que eu podia ir. Depois de seguir alguns passos, me virei. Aquele homem também olhava para mim. Até parecia que havia um leve sorriso no seu rosto. Mas talvez fosse apenas impressão. Durante um tempo, não consegui caminhar direito, pois minhas pernas tremiam. O medo que senti no fundo do poço veio à tona em um instante. Imaginei que aquele homem devia ter perdido sua patente por algum motivo e sido enviado para a Sibéria como preso.
A queda brusca de quadros não era nada raro na União Soviética naquela época. Havia uma disputa interna feroz no governo, no partido e no exército. E a desconfiança doentia de Stalin agravava a situação. Os quadros que perdiam poder eram imediatamente executados ou enviados para campos de concentração depois de serem submetidos a um julgamento sumário. Só Deus sabia qual das opções era a melhor. Mesmo escapando da pena de morte, o condenado teria que fazer trabalho escravo em condições insalubres até morrer. Nós, prisioneiros de guerra japoneses, ao menos tínhamos a esperança de retornar à nossa terra natal um dia, caso conseguíssemos sobreviver. Já os presos russos não tinham quase nenhuma esperança. Aquele homem também deveria apodrecer em vão na Sibéria. Mas uma coisa me incomodava. O homem agora sabia meu nome e meu paradeiro. E antes de a União Soviética entrar na guerra, eu havia participado, mesmo sem saber, da operação secreta na Mongólia, junto com Yamamoto. Eu atravessara o rio Kalkar e atuara como espião em território mongol. Se ele revelasse isso a alguém, eu poderia ficar em apuros. No entanto, ele não me delatou. E mais tarde descobri que já nessa época ele tinha um plano secreto muito maior. Uma semana depois, voltei a vê-lo em frente à estação. Ele usava o mesmo uniforme de preso, todo encardido. Estava com os pés acorrentados e quebrava pedras com a marreta. Ele colocou a marreta no chão e se virou para mim, impertigado, assim como na época em que usava farda militar. Trocamos olhares. Dessa vez, havia um sorriso incontestável no seu rosto. Era bem sutil, mas estava ali sem dúvida. Um sorriso que ocultava uma crueldade de dar calafrios. Seus olhos eram os mesmos de quando assisti a Yamamoto ser esfolado. Passei por ele sem falar nada. No quartel-general do exército soviético, havia apenas um oficial com quem eu conseguia ter uma conversa amistosa. Nós dois regulávamos de idade e tínhamos estudado geografia. No caso dele, na Universidade de Leningrado. Ele também gostava de fazer mapas e costumávamos passar o tempo juntos, discutindo assuntos técnicos de mapeamento quando havia oportunidade. Ele tinha interesse pessoal pelos mapas estratégicos da Manchúria elaborados pelo exército de Guangdong.
É claro que não podíamos falar sobre esses temas quando o superior dele estava por perto. Porém, quando estávamos a sós, tínhamos conversas despretensiosas entre especialistas. Quando surgia uma oportunidade, ele me trazia comida e chegou até a me mostrar a foto de sua esposa e de seus filhos, que ficaram em Kiev. Ele foi o único russo por quem consegui ter um pouco de simpatia enquanto fui mantido na Sibéria pelo exército soviético. Em certa ocasião, como se não quisesse nada, perguntei a ele sobre o grupo de presos que trabalhava na estação. Perguntei se havia lá um homem que não parecia um preso comum, que poderia ter sido alguém que já ocupara um posto importante. Descrevi em detalhes a aparência do homem em questão. Nikolai, o oficial russo com quem eu conversava, respondeu com uma fisionomia séria. Ah, é Boris, o esfolador. Mas é melhor você não se interessar muito por ele para seu próprio bem. Eu perguntei por quê, mas Nikolai não quis entrar em detalhes. Depois de muita insistência de minha parte, ele acabou contando porque o Boris, o esfolador, havia sido enviado para essa mina. Não conte a ninguém que eu falei para você, pediu Nikolai. Esse homem é muito perigoso mesmo. Também não quero ter nenhum envolvimento com ele. Vou resumir a história que Nikolai me contou. Boris, o esfolador, na verdade se chamava Boris Gromov e, como eu imaginava, tinha sido da polícia secreta do Ministério do Interior. Quando Choibai-san tomou o poder na Mongólia e se tornou primeiro-ministro em 1938, Boris foi enviado a Ulaanbaatar como conselheiro militar, onde ajudou a formar a polícia secreta mongol nos moldes da polícia secreta soviética, comandada por Beria, mostrando grande astúcia em reprimir os contra-revolucionários. Esse pessoal da polícia secreta caçava, jogava nos campos de concentração e torturava os suspeitos. Todos que fossem minimamente suspeitos, com um pouco de margem de dúvida, eram aniquilados. Depois que a Batalha de Nomonhan chegou ao fim e a crise na região leste foi evitada provisoriamente, o Comitê Central chamou Boris de volta. Logo em seguida, ele foi enviado para o leste da Polônia ocupada pela União Soviética, onde executou o expurgo do antigo exército polonês. Foi nessa época que ele passou a ser conhecido como Boris, o esfolador.
Depois ordenava que seu subordinado mongol torturasse as vítimas, tirando sua pele. Naturalmente, os poloneses morriam de medo de Boris. As pessoas que presenciavam a cena de alguém sendo esfolado vivo confessavam tudo o que sabiam. Quando o exército alemão invadiu a fronteira de surpresa, declarando guerra entre a Alemanha e a União Soviética, Boris foi enviado a Moscou. Muitos dos que estavam na antiga Polônia foram presos, executados ou mandados para campos de concentração sob a suspeita de colaboração com Hitler. Nessa ocasião, Boris se tornou conhecido como o braço direito de Beria, praticando a sua especialidade, a tortura. Para reafirmar sua hegemonia, Stalin e Beria tinham que encobrir a própria responsabilidade por não ter previsto a invasão nazista. Ocorreram muitas mortes sem sentido durante as cruéis sessões de tortura. Não sei se é verdade, mas dizem que nesse episódio Boris e seu subordinado mongol esfolaram no mínimo 5 pessoas. Correm boatos de que ele exibia com orgulho as peles em sua sala. Boris era cruel, mas ao mesmo tempo meticuloso e cauteloso. Por isso, tinha conseguido sobreviver a diversas intrigas e inúmeros expurgos. Beria o tratava como um filho. No entanto, certa vez, talvez por ter se descuidado, Boris passou dos limites e cometeu um erro fatal. Ele prendeu, interrogou e acabou matando um comandante de uma divisão blindada sob a suspeita de ter se comunicado secretamente com a unidade da SS alemã durante a batalha na Ucrânia. Mandou enfiar ferro quente em várias partes do corpo do interrogado, na orelha, nas narinas, no ânus, no pênis, em todos os orifícios. Acontece que esse oficial morto era sobrinho de um quadro de alto escalão do Partido Comunista. E depois de uma investigação rigorosa do Estado-Maior do Exército Vermelho, foi descoberto que era inocente. Claro que o tio ficou enfurecido e o Exército Vermelho teve que tomar providências pelo erro cometido. Nem Beria conseguiu proteger Boris dessa vez. Ele perdeu sua patente, foi submetido a julgamento e condenado à morte ao lado de seu subordinado mongol. A polícia secreta, porém, fez de tudo para conseguir reduzir a pena de Boris. Abre parênteses. O mongol foi enforcado. Fecha parênteses.
que foi então enviado ao campo de concentração na Sibéria para realizar trabalhos forçados. Parece que Beria chegou a lhe enviar uma mensagem secreta prometendo que usaria sua influência sobre o Exército Vermelho e o Partido Comunista e lhe devolveria sua patente se ele conseguisse sobreviver por 1 ano. Pelo menos foi o que Nikolai me contou. Veja bem, Mamia, falou Nikolai em voz baixa. Todos aqui acreditam que Boris vai voltar para o Comitê Central e que Beria com certeza vai tirá-lo daqui em breve. Como esse campo é controlado pelo Comitê Central do Partido Comunista e pelo Exército Vermelho, Beria não pode se intrometer com facilidade. Mas não podemos ficar tranquilos. O vento pode mudar de direção a qualquer hora. Se o tratarmos mal agora, sem dúvida sofreremos a pior das retaliações quando a situação mudar. Existem muitos idiotas no mundo, mas ninguém é tão idiota a ponto de assinar a própria sentença de morte. Por isso, Boris é tratado com cuidado aqui como um hóspede. E, como não dá para deixá-lo morar em um hotel com criados, deixam ele realizar trabalhos leves, acorrentado, para manter as aparências. Mas, na realidade, ele tem um quarto individual e recebe bebida e cigarro à vontade. Na minha opinião, ele é como uma cobra venenosa. Mantê-lo vivo não traz benefício para a nação nem para ninguém. Alguém deveria tomar coragem e cortar a garganta dele enquanto estivesse dormindo. Certa feita, quando eu estava caminhando perto da estação, aquele sargento corpulento de outro dia me chamou de novo. Tentei tirar o salvo-conduto do bolso para apresentar, mas ele balançou a cabeça e não aceitou. Em vez disso, ordenou que eu fosse imediatamente à sala do chefe da estação. Segui sua ordem sem saber o que estava acontecendo e, em vez do chefe da estação, encontrei Boris Gromov vestindo uniforme de preso. Ele tomava chá sentado à mesa do chefe. Fiquei paralisado na porta. Boris já não tinha mais os grilhões nos pés e fez sinal para que eu entrasse. Olá, oficial Mamia! Quanto tempo! Disse ele, bem-humorado, sorrindo. Ele me ofereceu um cigarro, mas eu recusei, balançando a cabeça. Ele então enfiou um cigarro na boca e riscou o fósforo. Já faz 9 anos, não é? Ou seriam 8? De qualquer maneira,
Fico feliz que você esteja vivo e com saúde. É muito bom reencontrar um velho amigo, principalmente depois de uma guerra cruel como a que vivenciamos, não concorda? A propósito, como você conseguiu sair daquele maldito poço? Permaneci com a boca firmemente fechada. Bom, vamos deixar isso de lado. O que importa é que você conseguiu sair de lá são e salvo. Perdeu uma das mãos em algum lugar e aprendeu a falar russo com fluência. Que maravilha! Perder uma das mãos não é nada. O importante é estar vivo. Não estou vivo por escolha. Respondi. Tenente Mamia, você é muito curioso. Um homem que nem queria estar vivo, mas sobreviveu até agora. Que coisa mais estranha. Mas você não vai me enganar tão fácil assim. Ninguém conseguiria sair daquele poço fundo, atravessar o rio e voltar à Manchúria sozinho. Mas não se preocupe, não vou contar isso a ninguém. A propósito, infelizmente perdi minha patente e estou aqui como um simples preso, como você pode ver. Mas não pretendo ficar para sempre quebrando pedras com marretas num fim de mundo como este. Ainda mantenho uma incontestável influência no Comitê Central e aqui também estou conquistando força cada dia que passa usando o meu poder. Vou abrir meu coração para você. Quero manter uma boa relação com vocês, prisioneiros japoneses. Afinal, os resultados dessa mina dependem da mão de obra de vocês, que são bastante esforçados. Na minha opinião, não podemos decidir as coisas ignorando a força da mão de obra dos japoneses. Por isso, tenho um plano e gostaria de pedir sua ajuda. Você fazia parte da agência de inteligência do exército de Guangdong e é um homem corajoso. Sem contar que é fluente em russo. Se você concordar em fazer a mediação, posso oferecer vantagens na medida do possível a você e aos seus companheiros. Não é uma má proposta. Eu nunca fui nem pretendo ser espião. Respondi com clareza. Não estou pedindo para você ser espião. Objetou Boris, tentando me convencer. Não quero que você me interprete mal. Veja bem, quero oferecer vantagens para vocês na medida do possível.
Estou me propondo a manter uma boa relação com vocês. E, se possível, gostaria que você fosse nosso mediador. Veja bem, eu consigo expulsar aquele desgraçado do oficial georgiano do Politburo. Não é mentira, imagino que vocês odeiem aquele sujeitinho a ponto de desejar que ele morra, não? Depois de expulsá-lo, posso fazer com que vocês, japoneses, consigam autonomia parcial. Então, vocês poderão criar um comitê para gerenciar a própria organização de maneira autônoma. Nesse caso, não precisariam mais se sujeitar aos maus tratos sem sentido dos carcereiros. Não era isso que vocês sempre desejaram? Boris tinha razão. Há muito tempo fazíamos essa solicitação às autoridades competentes, mas o pedido sempre era categoricamente recusado. E o que você vai exigir em troca? Perguntei. Nada demais, respondeu ele, sorrindo e abrindo os braços. Eu só quero estabelecer uma relação amistosa e estreita com vocês para exterminar alguns tovariches com quem tenho desavenças. Preciso da colaboração de vocês, japoneses. E como temos alguns interesses em comum, estou propondo uma união de forças. Fazer o tal do give me and take, como dizem os americanos. Se vocês colaborarem comigo, não vão se dar mal. Não pretendo passar vocês para trás e sei muito bem que não tenho direito de pedir que você goste de mim. Afinal, dividimos uma lembrança infeliz do passado. Mas, apesar de não parecer, sou uma pessoa que não trai a confiança dos outros. Uma vez que prometo uma coisa, cumpro. Por isso, vamos esquecer o passado. Vou precisar de uma resposta clara de vocês dentro de alguns dias. Acho que vale a pena tentar, já que vocês não têm nada a perder, certo? Veja bem, eu quero que você transmita essa proposta só para pessoas de confiança. É fundamental manter segredo. Entre vocês há alguns informantes que colaboram com o oficial do Politburo e eles não podem saber da proposta de jeito nenhum. Se souberem, vamos ter problemas. Afinal, minha força aqui ainda não é suficiente. Eu voltei ao campo de concentração e, em segredo, transmiti a proposta a um dos japoneses, um tenente-coronel astuto e destemido. Ele havia sido comandante de uma unidade que continuou lutando no forte das cordilheiras de Kingan, sem se render mesmo após o término da guerra. Era um líder oficioso entre os prisioneiros japoneses, e até os russos tinham certa consideração por ele. Expliquei a ele que Boris tinha sido oficial de alto escalão da polícia secreta, mas omiti o que ele tinha feito com Yamamoto na margem do rio Kalkar.
Depois de ouvir a proposta, o tenente-coronel se interessou pela possibilidade de expulsar o atual oficial do Politburo e conquistar a autonomia dos prisioneiros japoneses. Insisti que Boris era cruel e perigoso, que era perito em artimanhas e que não era uma pessoa confiável. Talvez você tenha razão, mas como ele mesmo disse, não temos nada a perder, afirmou o tenente-coronel. Eu não tinha argumentos para retrucar. Aparentemente, a situação dos japoneses não podia piorar mais, seja lá qual fosse as consequências da negociação com Boris. No entanto, como foi comprovado mais tarde, eu estava redondamente enganado. No inferno, o poço nunca tem fundo. Alguns dias depois, consegui arranjar um encontro secreto entre o tenente-coronel e Boris, longe da vista de todos, e estive presente como intérprete. Depois de 30 minutos de conversa, eles firmaram acordo e apertaram as mãos. Não sei os detalhes do que aconteceu depois, pois eles evitaram contato direto para não chamar atenção e parece que trocaram diversas mensagens codificadas. Por isso, não precisei mais servir de intérprete para eles. O tenente-coronel e Boris mantiveram tudo em segredo, o que foi uma alegria para mim. Se pudesse, preferia nunca mais ter contato com Boris. Claro que isso seria impossível. Após cerca de um mês, o oficial georgiano do Politburo foi expulso do cargo sob instruções do Comitê Central, exatamente como Boris havia prometido. E ao fim de 48 horas, chegou um novo oficial de Moscou. 2 dias depois, 3 prisioneiros japoneses foram assassinados por estrangulamento numa mesma noite. Foram encontrados de manhã pendurados em uma corda amarrada na viga do teto para simular suicídio. Mas não havia dúvida de que foram vítimas de violência praticada pelos próprios companheiros japoneses. Eles deveriam ser os informantes a que Boris se referia. Ninguém foi investigado nem punido por esse incidente. Nessa época, Boris já concentrava praticamente todo o poder dentro do campo de concentração.